programa Bíblia Fácil, temos conhecido lindas histórias a respeito do amor, do poder extraordinário de Deus em resgatar pessoas que viviam longe dele e que passaram por experiências lindas de conversões e se tornaram verdadeiros pregadores do Evangelho. Hoje, nós vamos ter a alegria de conhecer um pouquinho mais da história de João Trindade. João, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Obrigado, pastor Arilton. Obrigado a todos. Obrigado pela sua oportunidade de me privilegiarem com esse convite para estar aqui. João, aqui está o grupo que ao longo dessas semanas tem estudado a Bíblia conosco. Um grupo muito simpático e estamos aqui toda semana aprendendo um tema da Palavra de Deus e temos visto também vários testemunhos do poder de Deus na salvação de várias pessoas. O João Trindade tem essa aparência boa que ele tem, simpático. Quem de vocês adivinharia que ele passou 20 anos e 10 meses no Carandiru? 20 anos e 10 meses preso. Você foi parar na cadeia por quê, João? Bom, tudo começou quando eu era adolescente. Eu fugi da minha casa com 14 anos para 15, em busca de um sonho de liberdade, de escapar da tirania do meu pai. Que meu pai era um homem que bebia, maltratava minha mãe, meus irmãos, nos espancava a todos. Então eu já tinha tentado fugir várias vezes e eu era o mais jovem dos irmãos mais velhos e o mais tímido, mais franzino. E foi o único que eu ousei me rebelar contra aquilo tudo e depois de muitas tentativas frustradas consegui fugir da minha casa. Eu nasci em Santa Catarina, mas morávamos no interior do Paraná e eu fui morar em Curitiba em busca do meu sonho de liberdade. Com grandes esperanças na minha vida, mas sem nenhum preparo, sem conhecer ninguém e não foi bem isso que aconteceu na minha vida, infelizmente. Aí você começou a se envolver então no mundo do crime. Acabou que tipo de delitos você acabou cometendo? Acabou todo o dinheiro que eu conseguia, eu sempre trabalhei muito. Nessa época que eu fugi da minha casa, eu vendia roupas de porta em porta. Um primo buscava essas roupas em São Paulo e eu vendia. Carregava aquelas malas enormes, pesadas, tinha as mãos todas calejadas, aquelas malas antigas. E consegui economizar algum dinheiro e aí esse dinheiro acabou. E eu senti muita vontade de voltar para minha casa. Comecei a morar nas ruas, mas eu sabia que meu pai não ia me receber bem. Das outras vezes que eu fugi, meu pai me achou, ele me espancou, me bateu muito. Então eu sabia que agora ia ser muito difícil. E meu irmão mais velho tinha me ajudado, nessa vez eu fugi da minha casa. Então comecei a morar na rua, comecei a andar com os meninos que dormiam na rua, e nunca tinha praticado nada desonesto na minha vida, não tinha vício nenhum. Eu roubei numa feira livre a primeira vez para comer na cidade de Curitiba. E aquele foi o primeiro de pequenos delitos que eu comecei a praticar com aqueles meninos. E aí fui conhecendo outros meninos delinquentes e comecei a praticar outros tipos de delitos, outros tipos de roubos, roubar dinheiro. Agora já consegui roubar dinheiro para me manter, para minha subsistência, para alugar um lugar para morar, uma pensão para morar. E parecia que eu tinha sido feito sob encomenda para ser um marginal. Bem sucedido, porque eu não bebia, não fumava, não usava drogas, e eu queria ganhar dinheiro. E quando eu percebia que as pessoas com quem eu me envolvia tinham vícios, eu descartava. Então, com 16 anos de idade, eu já era líder da minha própria quadrilha. Procurava roubar, assaltar com pessoas que não usavam drogas, que não bebiam, que não fumavam. E eu tinha um sonho de poder ganhar bastante dinheiro e ajudar meus irmãos. E quando eu estava com 17, nas vésperas de completar 17 anos, quase 3 anos que eu tinha fugido da minha casa, eu reencontrei a minha família em Curitiba, de uma forma trágica. Minha mãe estava nos últimos dias de vida com leucemia no hospital de clínicas. Foi super trágico o reencontro com minha mãe. Minha mãe ficou muito feliz
E eu acho que ela não tinha morrido porque ela tinha esperança de um dia me encontrar. Porque tão logo ela me encontrou, ela teve uma melhora incrível, passou Natal, Ano Novo com a família. E ela veio a falecer um dia após eu ter completado 17 anos. Mas o meu reencontro com meu pai foi uma tragédia. Foi dentro do hospital, visitando a minha mãe, a pedido da minha mãe, ela tentando me reconciliar com meu pai. Meu pai teve uma reação super ruim, queria que meus irmãos chamassem o juizado de menores para me entregar na mão do juizado de menores, me agarrou à força dentro daquele hospital. Eu escapei do meu pai, os seguranças tiveram que intervir e infelizmente aí a minha mãe veio a falecer e foi assim como se aquele precioso e maravilhoso, necessário elo que liga a nossa vida, essa coisa tão essencial e maravilhosa, chamada família, principalmente a mãe, tivesse se rompido para sempre na minha vida. Porque eu senti que eu não tinha mais família. Porque meus irmãos voltaram para o sul com o meu pai, eu passei a ter cada vez menos contato com eles, mas aí que eu me determinei mais, a ganhar muito todo o dinheiro que eu pudesse para tentar ajudar os meus irmãos, porque eu sabia o quanto eles iriam sofrer, como de fato vieram a sofrer nas mãos do meu pai. Mas infelizmente aos 19 anos, quando eu já era maior de idade, eu fui preso pela primeira vez. Aí você chegou a ser julgado e então veio a sentença de 20 anos. Eu tinha assaltos para responder nos 3 estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, era onde eu agia. E eu fui entregue para a polícia pelo meu melhor amigo de delitos, o único que sabia meu nome verdadeiro. E aí eu fiquei muitos meses procurado pela polícia dos estados do sul do Brasil. E só fui preso porque meu pai sabia onde eu estava e levou a polícia até lá. Então seu pai que conduziu a polícia até o local que você Exatamente. estava. Aí você foi então para o Carandiru, veio parar aqui em São Paulo aí? Não, a princípio não. Eu fui preso e fiquei nos estados do sul do Brasil. Uhum. Era lá que eram minhas condenações e os meus processos. Depois de muitas condenações já terem saído, eu já estava condenado a quase 50 anos de prisão, eu me tornei um preso problema dentro do sistema penitenciário do Sul. Nenhum presídio me aceitava mais. Eu tentava fugas, liderava rebeliões, tentava organizar os presos se organizarem, porque eu era uma das poucas pessoas lúcidas dentro da prisão. Não usava drogas, não bebia, não fumava, era autodidata, estudava sozinho, lia, gostava de ler livros, lia diferentes temas lá, os presos ficavam lendo revistas, fotonovelas, e eu comecei a tomar gosto por literatura, filosofia, li Maquiavel, li Dostoiévski, e fui assim, vendo além daquele mundinho ali. Então tentava organizar os presos e me transformei num problema para o sistema penitenciário do sul do Brasil. Eu era um líder por ter um pouco mais de lucidez. E quando eu já estava preso há quase 7 anos, não era mais aceito em nenhum presídio, estava isolado numa ala de segurança máxima e junto com outro grupo de presos problemáticos fui transferido para São Paulo, trocado por presos do crime organizado de São Paulo na época, que estava começando os presos se organizar, o crime organizado em São Paulo. Então eu vim para em São Paulo sem ter uma condenação em São Paulo nem nada. Vim para a penitenciária do Carandiru, ali ao lado da casa de detenção, onde houve aquele famoso massacre. Uhum. Eu vim ali eram celas individuais, era o presídio mais seguro do Brasil na época, e ali eu fui morar numa cela individual, condenado já há quase 50 anos e ainda com mais 2 processos para responder. No Carandiru, que você ficou preso, qual era a rotina ali da prisão? Alguns presos estudavam, existia uma oficina do Senai, podia-se trabalhar. E quando cheguei em São Paulo, eu percebi que, tentando ajudar os presos, tentar fazer com que eles reivindicassem direitos e todas essas coisas, eu só tinha me queimado. Tinha me tornado um preso, como se chama na linguagem carcerária, queimado, manjado. Muitas pessoas não queriam nem fazer amizade comigo, porque eu era muito, muito manjado mesmo.
Então eu me determinei, inclusive com o grupo de presos que eu vim, eu falei, olha, eu vou chegar em São Paulo, vou cuidar da minha vida, não vou mais me envolver em problema de ninguém, cada um que cuide da sua vida. Cheguei em São Paulo, comecei a estudar, trabalhar, fazer cursos e tentar ter um bom comportamento, porque quando chegasse o tempo, embora eu tivesse que cumprir praticamente 30 anos da minha pena, mesmo assim eu teria que ter um bom comportamento, não ter conduta carcerária ruim, e passar nas avaliações de psiquiatra, psicólogos e assistentes sociais e os diretores de área, de trabalho, de educação, de disciplina e diretor-geral dentro da prisão. E do Sul, o meu prontuário veio péssimo. Veio com todo o mau comportamento que eu tinha, eu vivia nos castigos, eu não aceitava ordens, me rebelava, vivia nos castigos. E então o meu prontuário veio como era uma pessoa de altíssima periculosidade e com pouquíssima chance de recuperação para a sociedade. Então eu queria dar a volta por cima, não só nesse sentido, mas também para não ser um preso visado, para de alguma forma passar despercebido e tentar uma fuga, porque eu achava que a única solução para a minha vida era tentar uma fuga. Era fugir. Só que eles me colocaram no terceiro pavilhão daquele presídio, que atravessava 3 pavilhões para chegar no pavilhão que eu estava. Eram 5 andares, me colocaram no último andar e na última cela. Então aquela cela era uma cela que ninguém queria ficar, era muito vigiada. E para se fugir dali tinha que serrar aquela grade, descer 5 andares com cordas improvisadas, caía num pátio com uma muralha alta, de 4, 5 metros, tinha que pular um outro alambrado e daí caía para o lado da muralha da casa de detenção. Então praticamente era impossível uma fuga ali. Além do mais, como eu era manjado, eles batiam as minhas grades de manhã e à noite para ver se eu não ia serrar. E revistavam sempre minha cela. Então ali eu percebi que dali eu só sairia dali para o manicômio, que era o último ponto de parada para mim, que eu já fui ameaçado quando cheguei. Daqui você só vai sair para a casa de custódia e manicômio judiciário. Ou seja, eu tinha 2 anos de medida de precaução e segurança para cumprir quando fosse ir para a liberdade condicional. Para minha sorte, logo que eu cheguei em São Paulo, houve uma mudança na lei e foi extinta essa medida. Então, a partir de 1/3 da minha pena, eu já teria direito a ir para uma progressão de regime semiaberto. Hoje é mais fácil, é 1/6 da pena, mas na minha época era 1/3. Teria que cumprir 1/3 da minha pena. Entendi. Quando, nessa situação que você estava preso, quando que o Evangelho alcançou você? O que aconteceu que você teve esse encontro na sua vida espiritual? Bom, pastor Arilton, foi numa das noites mais trágicas da minha vida, no dia 28 de julho de 1987, vocês podem acessar pela internet, vocês vão ver a segunda mais trágica rebelião do complexo do Carandiru, que ali eram vários presídios. O mais terrível deles foi na casa de detenção, que virou filme, etc. Mas houve também uma rebelião no dia 28 de julho de 87, muito trágica e diferente da casa de detenção, ali onde os presos morreram, todos deitados, massacrados. Nessa rebelião onde eu estava, na penitenciária, os presos tinham armas, era um grupo de presos do crime organizado do Rio de Janeiro e de São Paulo, e eles colocaram armas para dentro da prisão e foram tentar uma fuga. E essa fuga foi mal sucedida. E eles seguraram reféns e fizeram um monte de exigências, queriam transferências, queriam um monte de coisas. E na época o secretário de Justiça do Estado de São Paulo era o Michel Temer, que hoje é o vice-presidente da República. E o Luiz Antônio Fleury era o secretário de Segurança Pública, o Orestes Quercia, o governador. Eles não negociavam com presos, eles eram muito duros. E para mim, para meu azar, 2 dos meus melhores amigos se envolveram naquela tentativa de fuga. E como eles estavam participando daquela tentativa de fuga, eles me convidaram para ir. Só que eu percebi que eles estavam mais de 10 e que dificilmente todos eles iriam. Eu seria o último, 15º. Com muita sorte, os 5 primeiros conseguiriam fugir mesmo, que tinha policial corrompido e etc. Eu não quis ir. E eu senti que eles ficaram decepcionados, essa chance de ir embora. Eu não quis ir. Estavam todos drogados, alcoolizados. E como não deu certo, os policiais à noite invadiram para libertar os reféns. Aí morreram reféns, morreram presos. Nós calculamos que morreu assim perto de 100 de presos. Até hoje o Estado assume 50 e poucas mortes. Se vocês verem a reportagem, eu vi recentemente, que os próprios repórteres veem que pelos
pelos relatos, tudo, que morreu muita gente. Então, o meu medo naquela noite foi porque meus amigos estavam envolvidos e sempre depois que termina assim uma rebelião, tem uma caça às bruxas. E eu temi muito pela minha vida naquela noite. E engraçado que eu estava na oficina do Senai, onde já tinha feito cursos, eu procurei ficar com bastante gente para passar ali despercebido, embora eu não tivesse nenhum tipo de envolvimento naquele movimento. Mas, devido ao meu histórico, eu temi bastante. Naquela hora que eles cortaram as luzes e os policiais invadiram, aquelas bombas, os tiros, aquelas pessoas sendo baleadas, aqueles gritos, a alternativa que veio a mim, a lembrança que veio a mim, é alguém que desde quando eu dormi na rua, em Curitiba, quando eu andei pelas ruas, perambulando, passando frio, sempre de alguma forma tentou me buscar e eu sempre virei as costas para ele, foi Jesus. Jesus sempre tentou me buscar, Jesus sempre tentou se fazer presente na minha vida e eu sempre tentei de alguma maneira escapar. Teve uma noite que eu lembro muito bem assim, eu precisava de um carro para um determinado assalto e eu passei em frente a uma igreja evangélica que eu não sei que nome era e eu lembro de uns jovens cantando uma música linda, muito bonita, assim, que me tocou bastante, e eles olharam para mim e me convidaram para entrar, e eu senti uma vontade incrível de entrar naquela igreja, e eu não fui. E depois, quando eu fui preso, eu estava sendo muito torturado em Santa Catarina, eu lembro de um policial que chegou e falou que um dia meus olhos seriam abertos, e eu ia descobrir que eu fui usado pelo poder do mal, por Satanás e as suas hostes, para fazer tudo o que eu fiz de errado, e que meus olhos seriam abertos e eu ia encontrar a única salvação e solução para a minha vida, que era Jesus Cristo. Aí Deus usou uma mulher para começar a visitar você na cadeia, é isso? Exatamente. Como ela se chamava, João? Angelina Ribeiro. Naquela noite da invasão, eu fiquei temendo ali tomar tiros, morrer, e naquela noite eu fiz a primeira oração da minha vida, em pensamento. Senhor Jesus, eu tenho fugido de Ti e me sinto envergonhado de estar aqui na Sua presença nesse momento, onde eu não sei se eu não vou perder a minha vida. O Senhor sabe que durante todos esses anos eu odiei meu próprio pai e o Senhor tentou me alcançar, o Senhor alcançou minha mãe naquele hospital, minha mãe me falou de Ti, pelo que o dia que eu estivesse em desespero era para eu clamar a Ti que o Senhor se faria presente na minha vida. Então eu estou aqui nesse momento pedindo a sua ajuda, socorro, o Senhor salvar a minha vida e eu prometo que se a minha vida for salva, eu entrego minha vida a Ti. Eu não sofri um arranhão, os meus amigos que sobreviveram ficavam todos espantados no meio daquele morticínio, todos os meus amigos terem morrido e eu ter sobrevivido. E eu não dizia para eles que foi Jesus que salvou a minha vida. Falava, eu tenho corpo fechado, sou sangue ruim, não vou morrer fácil. Mas quando eu ia lá para a minha cela, eu sentia aquela vergonha. E eu fui mandado para o Paraná responder um outro processo e eu encontrei um amigo, conhecido de cadeia, e ele perguntou tudo como tinha sido a rebelião, eu contei para ele, e ele falou, olha, não tenha dúvida, Jesus salvou a sua vida. Eu falei, olha, eu estou mesmo assim encabulado, eu falo lá para todo mundo que eu escapei porque eu dei sorte, porque eu tenho o corpo fechado, mas eu tenho certeza que foi Jesus que salvou a minha vida. E Jesus tem me cercado de várias formas, mas eu não quero entrar para uma igreja fanática, que não ensina coisa com razão. Existe alguma igreja que ensina de uma forma racional, sem fanatismo, todas essas coisas, que as pessoas vão impor mão, expulsar demônio, aquelas coisas de exorcismo? Existe. Ele falou, olha, eu conheci todas as igrejas que você possa imaginar. E sempre de alguma forma mostrava para elas que eles não ensinavam de acordo com a Bíblia. Eu falei, então não existe mesmo? Ele falou, existe. Eu encontrei a Igreja Adventista do Sétimo Dia através de uma revista, de correspondências, estudei a Bíblia com eles ensinam de uma forma racional, eu fui assistir cultos, então eu fiz a pergunta para ele que você faria também, por que você não aceitou? Sabe o que ele respondeu para mim? A maior mentira que Satanás quer que eu e você acreditemos. Ele tinha 50 e poucos anos de idade, eu pensei que ele já estava com uns 70. Ele falou com os olhos cheios de tristeza, para mim é tarde demais, João. Que pena que eu não sabia na época o que eu sei hoje de Jesus para dizer para ele que ele estava enganado, que aquela era uma mentira de Satanás.
Mas aí ele falou a maior verdade que eu precisava ouvir na minha vida. Os psicólogos, os psiquiatras tentavam resgatar os valores éticos, morais, que eles viam potencial em mim para a recuperação. O principal eu não tinha, que é o mais difícil de recuperar dentro de uma prisão e na sociedade, eu não tinha dependência química. Ele falou assim: João, para mim é tarde demais, mas para você não. Se você não aceitar Jesus e não deixar Jesus mudar a sua vida, você vai ser eu amanhã. Meus queridos, aquelas palavras daquele homem foram assim, como um torpedo no meu coração. Eu senti a minha alma gelar. Eu olhei para aquele homem e falei: meu Deus, para ser esse homem que não tem sonhos, não tem saúde, não tem família, não tem nada amanhã, eu vou ter que ter muita sorte. Porque vivendo do jeito que eu estava vivendo, eu ia morrer muito rápido. Eu não iria passar de 30 anos. E eu falei: como é que eu faço para encontrar essa igreja? Você tem certeza que eles não têm preconceito com pessoas como nós? Ele falou que não. Aí ele me deu o nome da senhora Angelina Ribeiro, que foi a pessoa que entrou em contato com ele na prisão, através da revista Mocidade Antiga da igreja, dirigida aos jovens, mandou literatura, deu estudos bíblicos para ele, mas infelizmente ele não aceitou. Aí essa mulher foi visitar você também. Exatamente, voltei para São Paulo com o nome daquela senhora. Eu estava num local onde não tínhamos caneta, onde não podíamos tomar banho, era um local horrível, ali ficamos 100 dias naquele local, e foi ali que eu tive que decorar o nome dessa senhora, o endereço da igreja que ela frequentava, a Igreja Central Paulistana, na Rua Taguá. E eu voltei para São Paulo e fui adiando o contato, mas no 13 de março de 88, era o dia do meu aniversário, um domingo, assim, muito triste na minha vida. Os domingos eram tristes para mim dentro da prisão, porque era a visita, eu não, sabe, aquela coisa distante da família, não tinha mais contato. Eu resolvi naquele dia escrever para essa senhora. Deus tinha um plano maravilhoso para mim. Essa senhora tinha ido embora para Goiás, tinha voltado, estava novamente frequentando aquela igreja, recebeu minha carta, entrou em contato comigo, eu pedi uma Bíblia e falava para ela que só mandasse a Bíblia se fosse verdade ou que aquele homem tinha dito que Deus poderia me perdoar, mesmo sabendo de tudo de mal que eu tinha feito, porque eu não acreditava que tinha perdão para mim. Quando aquele senhor falou para mim que Jesus me perdoaria, transformaria a minha vida e me daria a salvação, eu falei: mas o que é a salvação? Quando ele falou: então a salvação é viver no céu, eu ria, eu não acreditava. Eu falava: não é possível, Deus tem que ser justo, Deus não pode levar umas pessoas assim. Eu falei: mas Deus vai te transformar. E eu falei: a senhora só me responda se isso for verdade. E ela falou que aquilo era verdade, ela ficou preocupada. Mas eu não quero simplesmente te mandar uma Bíblia. Eu quero ir aí levar essa Bíblia, quero levar estudos bíblicos, literatura. E Deus tinha realmente um plano maravilhoso para a minha vida, porque se fosse hoje, ela não poderia me visitar. Atualmente, no estado de São Paulo, só pode entrar num presídio de segurança máxima parente de 1º grau. Mas naquele tempo eu podia colocar 4 pessoas no meu hall de visitas, como amigo eles podiam entrar. Aí você colocou ela como esses amigos. Exatamente, e ela teve a coragem de ir lá dentro do Carandiru. Que dia da semana ela ia estudar os domingo. No domingo. No domingo. Aí tem uma surpresa muito interessante da história, é que ele depois começou a se corresponder com a filha dessa mulher que dava estudos bíblicos para ele. Foi isso? Exatamente. E aí por essas correspondências começou a pintar um clima, não foi isso, João? Exatamente. A dona Angelina, ela procurava companhia para ir dentro da prisão. Ninguém queria ir. Era muito recente aquela rebelião. E isso que não tinha acontecido, aquele do massacre da casa de detenção. Ninguém queria ir. Até mesmo o pastor, que na época era o pastor, ele tinha tido já muita decepção com presos e relutou muito em ir. Só depois de ver que eu já estava dando estudos bíblicos e aquela família visitando, o pastor aceitou e me conhecer dentro da prisão. E ele ficou muito preocupado quando soube que aquela senhora passou aí. Ela queria que eu tivesse amigos, mas ninguém queria ir lá. E eu já estava agora estudando a Bíblia, dando estudos bíblicos, até para os funcionários. E todos impressionados com a mudança da minha vida. E eu comecei a pregar o Evangelho mesmo. Aí essa senhora falou assim: seria bom se a minha filha e o grupo de jovens, os amigos dela da igreja, viessem te visitar. Falei: mas não é aconselhável para jovens virem aqui e tal. E ela conversou com a filha falou: olha, mãe, eu dou todo o apoio que a senhora precisar, livros, literatura, com a galerinha jovem lá da igreja, mas olha, mãe, eu trabalho 2 domingos por mês para ter todos os meus sábados livres,
E aí eu tenho 2 domingos só de lazer por mês, e eu acho meio programa de índio e numa cadeia. E a mãe dela me falou isso, eu falei, olha, se eu tivesse no lugar da sua filha, eu faria a mesma coisa. Falou, puxa, que ânimo que você está me dando, eu quero que você tenha amigos da sua idade. Aí um dia ela chegou e falou, olha, de tanto eu falar com a minha filha e as amigas dela, ela aceitou que você escreva para elas. Mas assim, ela falou com as amigas, o que será que um preso vai escrever para mim, nunca me viu? Os presos têm baixíssima escolaridade, a grande maioria são analfabetos funcionais, e ela ficou surpresa, porque eu sabia escrever, e ela passou a me escrever, etc. E quando foi um dia, ela e as amigas, elas manifestaram vontade de me conhecer, e daí tinha que fazer um esquema de rodízio, colocar uns, tirar outros do rol de visitas, só que eu não queria que ela fosse. Eu não queria conhecê-la, nem as suas amigas, por não ser um ambiente bom para elas e por eu estar carente afetivamente, era a coisa mais natural do mundo que eu viesse de repente a gostar de uma daquelas moças, especialmente da Esther, a filha da dona Angelina, que era a pessoa mais presente, que mais me escrevia e mais carinhosa comigo. E ela insistiu que ela queria ir, então eu pedi pela primeira vez um pedido de transferência. Estava bem ali, pregando evangelho, estudando, trabalhando. Você quis se transferir para não se encontrar para não com encontrar, a Esther. Não queria que essas moças fossem lá, especialmente a Esther. Mas finalmente aconteceu e um dia... O diretor não quis me transferir. Agora eu tinha excelente conduta, eu passava pelos psicólogos, psiquiatras, todos me avaliavam agora com uma outra ótica, eu passava em todos os exames com valores éticos, morais, etc., preservados. E pregando o evangelho dentro da prisão. Mas aí o diretor não quis me transferir. E aí eu escrevi uma carta assim, bem bombástica mesmo. Falei, olha, pergunta para sua mãe, que é uma senhora de quase 60 anos, ela tem que tirar todas as suas roupas para uma carcereira feminina revistar. Imagine você e seus amigos que são jovens. Eu pensei, agora ela não vai mais querer vir aqui de jeito nenhum. Ela falou, João, a princípio você sabe que eu não queria ir aí, mas eu sinto que Deus tem uma missão especial para mim. E eu quero ir aí, parece que você que não está querendo me conhecer. E eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia escondido. Eu sempre gostei de ler, como eu falei no começo do programa. E aí a Bíblia, eu pensei que a Bíblia era mais um livro. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu estudava a Bíblia escondido. O guarda ia apagar e bater a grade da minha cela à noite, pedia para deixar acesa a luz e continuava lendo a noite toda. E eu me apaixonei por Jesus. Eu vi que a Bíblia não era um livro de super-heróis, como eu gostava, que ele não era nenhum dos revolucionários que eu gostava, como Che Guevara, como tantos outros. E eu percebi que Jesus era diferente, e que ele era real. Quando eu abri a Bíblia toda noite, eu tinha a clara certeza, como você pode sentir na sua vida, que Jesus saía das páginas daquele livro e me abraçava toda noite, colocava a mão no meu ombro e ficava ali junto comigo. E eu comecei assim a me apaixonar cada dia mais por Jesus e queria aceitar Jesus, mas eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para aceitar Jesus, que eu tinha que pagar alguma penitência, melhorar como gente, como pessoa. Eu não tinha ainda uma clareza de ideias. E eu falava para a Dona Angelina, eu tenho vergonha de aceitar Jesus aqui dentro, dos meus amigos. Quantas vezes os zombeiros tiveram coragem de aceitar Jesus? Me ensina a rezar. E ela falou, olha João, orar não tem fórmula, é você abrir o seu coração para Jesus. E eu descobri a verdade maravilhosa do sábado, pastor, e eu amava o sábado na prisão, porque era o dia do futebol. E eu falava, mas não posso jogar, não, você tem que escolher o mundo Jesus, João. E chegou uma sexta-feira à noite, e eu tinha um coração duro. Os policiais, quando eu arrumava conflito com eles, eu falava para eles que eles podiam me matar, que eu não dobrava o joelho para eles. Que nem para o meu pai eu dobrava. Falava logo assim. Por isso eu era transferido de um presídio para o outro. E eu estava da minha cela, eu dava para ver o metrô passar entre a estação Carandiru e a estação Santana. E eu abri a Bíblia e pedi, Senhor, por favor, fale ao meu coração, eu preciso de uma resposta sua. E eu abri a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, quando eu cheguei no verso 16, estava a resposta de Deus para mim. Eu estava com vergonha de aceitar Jesus ali dentro. O que iam pensar de mim? Paulo estava dizendo ali nas palavras bem claras, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, Jesus disse para mim, João, não tenha vergonha desse livro,
dessa Bíblia Santa, Sagrada, que é uma carta de declaração de amor de mim para você, João. Eu amo você. Senti Jesus dizendo isso para mim. João, você não pense que não tem saída para você. Eu morri para salvar você. Você é a coisa mais linda, mais preciosa e mais especial que existe para mim. Eu caí de joelhos e comecei a chorar. Chorei muito, eu era duro, não chorava nem quando eu apanhava do meu pai. Chorei muito. E no outro dia saí pela primeira vez com a minha Bíblia na mão. E aí agora aquela moça queria me conhecer, pastor. Então a moça foi lá visitá-lo. E deixa eu mostrar uma foto, vamos compartilhar uma foto com eles agora. Aí está a moça. Casou-se com ele. Essa moça casou com o João, ele na cadeia. E esperou quantos anos para que você saísse, João? 7 anos e 4 meses. 7 anos e 4 meses. Eles se casaram, todos os domingos ela ia visitar. Dessa união matrimonial nasceu essa filha, que se casou. E hoje João não é só pai, ele é avô. Deus reconstruiu a história de uma maneira maravilhosa e extraordinária. João, se você tivesse que dar um conselho, um apelo para essas pessoas que estão ouvindo a sua história, que estão aqui estudando a Bíblia, que vão passar por momentos de conflito como você passou, que vão ter vergonha em alguns momentos de dar alguns passos como você teve, o que você falaria para eles? Diria para vocês não hesitarem, abrirem o coração, escancarar o coração e deixar Jesus entrar no coração de vocês. Sabe, existem muitas ideias errôneas por aí, de que você vai aceitar Jesus, que você vai ganhar na loto, você vai ficar milionário, de que o céu vai estar colorido todos os dias para você. Jesus nunca pregou esse tipo de coisa. Você pode vir passar por dificuldade, por conflitos, você pode, de repente, a sua família mesmo te criticar, as pessoas que você mais ama virar as costas para você, mas sabe que Jesus nunca vai virar as costas para você. Jesus vai estar ao seu lado. Jesus vai abraçar você nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos em que você pensar que não dá mais, Jesus vai estar ali para te abraçar, para te confortar. E a sociedade, a vida aí fora, é importante para eles a sua aparência, a roupa que você veste, o status que você tem, a marca do seu carro, a casa que você mora, a conta bancária que você tem, a fama que você tenha ou não. Para Jesus nada disso é importante. Para Jesus não importa a sua aparência, sua condição social, nada. Jesus quer o seu coração. E para Jesus você é a coisa mais linda, a coisa mais preciosa que pode existir nesse mundo. Você é a coisa mais linda, a coisa mais preciosa, e Ele ama você de uma forma única, apaixonadamente. Você é a coisa mais linda para Ele. Nunca se esqueça disso. Jesus foi lá no fundo daquele poço, daquele depósito de gente, de seres humanos. Me resgatou lá do fundo daquele poço, transformou a minha vida, me deu uma esposa maravilhosa, uma filha, eu me casei lá dentro eu fui batizado, minha filha nasceu, eu ainda estava lá dentro. Eu fui para o semiaberto já cumprindo quase 18 anos de prisão em regime fechado, teria que ficar 12 anos nesse regime semiaberto. Lá eu saí, fui ser o primeiro instrutor bíblico da história da igreja adventista, que à noite tinha que dormir num presídio. Com 3 anos e pouco nesse regime, Jesus operou mais um milagre, abreviou esse tempo, eu fui colocado em um regime especial. A cada 3 meses eu ainda tenho que me apresentar a um conselho penitenciário. Somente em 2026 a minha pena se extinguirá plenamente. Cada 3 meses eu tenho que ir ali, na Líbero Badaró, me apresentar, comprovar que eu trabalho, que eu tenho residência fixa. A cada 3 meses. Mas a liberdade que um dia, como eu comecei no começo dessa narrativa, falar para vocês que eu fugi da minha casa, Jesus me concedeu essa liberdade maravilhosa dentro de uma das piores prisões que nós já tivemos no nosso país. Dentro de todas aquelas grades, daqueles portões, aquelas algemas, eu aprendi o que é verdadeiramente ser livre. Porque Jesus disse um dia
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32. Mais adiante, no capítulo 14, verso 6, ele identificou quem é essa liberdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim, a tradução desse verso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é conhecereis a Jesus e Jesus vos libertará. Eu saí de lá de dentro da prisão e fui pregar o Evangelho para muitas pessoas. Eu já vi pessoas morando em belas casas, com piscinas, com status social, com boa condição financeira e muito mais prisioneiras do que eu durante todos aqueles anos que eu vivi dentro das piores prisões desse nosso país, por onde eu perambulei, por onde eu passei. E elas só foram libertas no dia que entregaram o coração a Jesus. Só Ele realmente pode nos libertar da autossuficiência, do preconceito, do pecado. Tem pessoas que são prisioneiras do sexo, prisioneiras da fama, prisioneiras do dinheiro, da arrogância, do preconceito e de tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para vocês que aqui dentro do nosso coração existe um lugar que é só de Jesus. Nada, fama, dinheiro, poder, nada pode preencher esse espaço. Mas lá no coração de Jesus tem um lugar que é só meu e seu. E se eu e você não ocuparmos esse lugar, ele vai ficar vazio e Jesus vai ficar muito triste por isso. Mas aqui no nosso coração, esse vazio terá para sempre o formato da cruz de Jesus. Então não deixe para amanhã. Faça a sua decisão. Deixe Jesus tomar conta do seu coração e você vai ver como a sua vida vai mudar de verdade. João, muito obrigado por ter vindo partilhar a sua história conosco, expor a sua vida assim como foi exposta. E eu fico pensando, você estava numa situação tão difícil, num ambiente tão impróprio, e talvez nós que estamos hoje aqui temos condições tão favoráveis, temos tudo. Talvez o pessoal que nos assiste em casa tem todas as condições para seguir a Jesus, para aceitá-lo como Salvador, para viver uma vida digna de um cristão. E às vezes nós relutamos diante de pequenas coisas. Que esse exemplo seja para mim e para você. E que nós aprendamos a dar valor às coisas que nós temos. E sobretudo descubramos e temos consciência de que a verdadeira liberdade ela só é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, João, queria que nós orássemos agora, pedindo que Deus continuasse abençoando você, sua esposa, sua filha, seu genro, sua neta, e que continuasse dando a você a graça e a oportunidade de pregar do amor dele. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo testemunho que ouvimos nesta hora. Amém. Que nós possamos tomar hoje a decisão de superar as dificuldades que às vezes se encontram em nosso caminho. Amém. E abrir o nosso coração à influência do Teu Espírito, para que Jesus tome conta de nós e faça morada em nossa vida, para que nós sejamos como o Senhor deseja e para que na Tua volta estejamos prontos para Te receber. Amém. Dá-nos a Tua bênção todos os dias de nossa vida, perdoa nossos pecados e salva-nos para o Teu reino. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode achar que nós estamos no Cevisa, mas não. O programa Bíblia Fácil chegou aqui à FAD Minas, a Faculdade Adventista de Minas Gerais, onde estudam duas participantes do nosso programa, a Tairine e a Ludmila. E no final do programa de hoje, nós estamos preparando uma grande surpresa para todos vocês. Vamos voltar 3 meses atrás, mais ou menos, quando você se despediu do pessoal, todo mundo ali, né? Porque é a última vez que vocês se viram, né? Você veio com a Tairine no caminho. O que é que vocês conversavam? Como foi a viagem de volta? Bom, a gente falava muito sobre tudo que aconteceu no programa. Foi uma viagem muito boa, a gente comentou sobre tudo que aconteceu, sobre os amigos que a gente fez, todas as emoções, as coisas novas, assim. Foi bem divertido, assim, a volta. Bom, na verdade, no momento da gravação, quando o pastor perguntou, eu
na verdade, eu já estava bem consciente daquilo que eu queria. O que, na verdade, eu não tive, foi assim, a coragem de assumir aquilo que eu queria, talvez publicamente. E tomar uma decisão definitivamente, digamos assim. Então, eu acredito que naquele momento eu não estava preparada para tomar aquela decisão, embora eu já quisesse, embora eu tivesse consciência daquilo. E quando cheguei em casa, pensei muito sobre isso, orei, refleti bastante, até para não tomar nenhuma decisão movida por emoção ou por empolgação, nada nesse sentido. Pensei muito sobre isso, conversei com amigos e tal, e vi que é esse o caminho que eu queria mesmo, que era essa posição, até que eu deveria ter tomado naquele momento. Mas acho que tomei a decisão a tempo e mandei um e-mail para o pessoal da equipe e tudo mais, e a gente acertou tudo. E às vezes, assim, para o jovem de hoje, seguir o que a Bíblia pede da gente é meio complicado, né? E você convive com outras pessoas também que pensam diferente. Você mudou um pouquinho a forma de pensar, mas está cercada também por várias pessoas, enfim, que não vivem conforme esses princípios, assim. O que você acha que vai mudar assim, na tua rotina depois do batismo, a partir dessa decisão que você tomou? Porque é uma filosofia de vida totalmente diferente, né? Do que as pessoas por aí meio que adotam para suas vidas. Bom, eu sempre falo que Deus sempre coloca pessoas muito iluminadas na vida da gente. Na minha, particularmente, Ele sempre colocou o tempo todo. E eu sempre tive amigos que sempre me falaram que seguir a Cristo é andar na contramão do mundo. Então, assim, eu tenho consciência disso. Eu acho que até que por tudo que eu passei, por alguns problemas, assim, oposição da família e tal, eu adquiri uma certa maturidade em relação a isso. Então, assim, tem amigos de faculdade, amigos de trabalho, enfim, que criticam, que não concordam, que acham, que têm opiniões diversas e contrárias àquilo que eu escolhi. Mas eu acho que a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, porque, querendo ou não, você sempre vai ser o diferente, você sempre vai ser diferente da maioria das pessoas. Então, acho que é importante você ter consciência disso, até para você poder desenvolver uma postura em relação a isso. Porque, senão, as críticas das pessoas, elas vão te abalar, o que não pode acontecer. Agora sim, imagina que os outros participantes estão assistindo a gente agora, né? Tem o João lá em Juazeiro do Norte, tem a Silvia em Vinhedo, o Lu está lá, né, em Ubatuba, a Cissa em Jacareí, enfim, tem um monte de gente. A Tairine de repente também está assistindo. Fora isso, milhares de pessoas que estão estudando a Bíblia de algum modo, gente que não tomou decisão, gente que está com vontade de tomar. O que você diria para eles assim, a partir da tua experiência, das convicções que você leva a partir de agora com essa decisão pelo batismo? Bom, é claro que como eu tomei essa decisão, principalmente para o pessoal assim, que participou do programa comigo, que a gente criou uma certa amizade, uma afinidade muito, muito legal, é claro que eu gostaria de vê-los também tomando a mesma decisão que eu tomei. Acho que assim, seria muito especial para mim vê-los tomando essa decisão e seguindo esse caminho, uma coisa que com certeza me deixaria muito feliz. E o que eu diria para todos, de uma forma geral, é que a partir do momento que você decide seguir a Cristo, ser um cristão autêntico de verdade, de uma forma ou de outra vão surgir empecilhos. Talvez questão do sábado, trabalho, família, esposo, enfim, artifícios e artimanhas para você desistir e não seguir esse caminho vão aparecer inúmeras. E assim, muitas vezes essas circunstâncias elas vêm em coisas muito fortes, assim, inclusive família, que é uma situação muito delicada, muito assim, difícil de lidar, digamos assim. Então, o que eu diria é que para as pessoas terem consciência que seguir a Cristo nem sempre é fácil e nem sempre é tudo muito lindo e tal, porque às vezes as pessoas têm uma visão errada disso, né?
Então, assim, a vida como cristão é uma vida de lutas, de batalhas e tal, às vezes de aflições. Então, acho que o pessoal tem que ter consciência disso, até para não poder desistir e não poder criar certas fantasias ou, às vezes, criar expectativas de uma nova vida que talvez não seja da forma como as pessoas às vezes pensam. Então, é realmente ter consciência disso e tentar superar esses obstáculos, desafios, com muita oração, estudo da palavra, que eu acho que é só isso mesmo que dá força para superar, às vezes, artimanhas tão difíceis de lidar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, nesse pôr do sol. Nós estamos aqui em meio à natureza, sentindo a Tua presença. E obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito impressionou o coração da Ludmila, a Tua palavra lhe convenceu de uma mudança que ela necessitava e ainda com a vida toda pela frente, ela decide estar ao Teu lado. Eu quero Te agradecer porque o Senhor tem trabalhado no coração dela e no coração de milhares de pessoas que acompanham o Novo Tempo. Que o Senhor abençoe o programa de amanhã, que o batismo dela seja um momento especial, único e que marque o início de uma nova vida, uma nova experiência dela ao Teu lado. Abençoa todos nós, nos dá um bom sábado agora em nome de Jesus. Amém. Vocês aceitam os 10 mandamentos sendo uma transcrição do caráter divino, como estando na vigência, especialmente o quarto mandamento que refere à observância do santo sábado, e elas estão aqui nessa manhã, publicamente declarando isso, e vieram buscar o santo pelo Espírito. Ao serem batizados nessa manhã, o teu divino Espírito Santo unge essas vidas. Tem conhecimento da verdade que aqui está sendo apresentada, compreende a vontade de Deus para a sua vida, mas alguma coisa ainda impede. Que você possa agora, vendo o testemunho da Ludmila, tomar também a sua decisão. Deixar de lado as coisas que te impedem de aceitar o santo batismo, como Jesus foi batizado, mergulhando nas águas. Aceitar a igreja verdadeira que Deus deixou nessa terra como a grande guardiã da verdade de Deus e tomar a decisão firme de seguir a Jesus. Querida Ludmila, que alegria poder ver a sua decisão nesta hora de aceitar a Jesus como teu Salvador pessoal. Amém. Aprendesses mais das verdades da Palavra de Deus. O Espírito tem trabalhado no teu coração. Nós imaginamos as grandes dificuldades que você enfrentou para dar esse passo. Mas a Palavra de Deus em Lucas 15 declara
de que o céu encontra-se em festa, porque uma filha tomou a decisão de voltar aos braços do Pai. Amém, Senhor. Que os teus pecados todos sejam perdoados nesta hora. Que você receba a porção do Espírito Santo para ser uma testemunha eficaz por Cristo. E que você seja conservada firme nesta fé que está abraçando, até o dia em que Jesus haverá de voltar para buscar a todos nós. Amém, Pai. E em conformidade com a ordem do Mestre e como ministro do Evangelho, eu te batizo nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.